nos acompanhe aí na leitura. Neemias capítulo 6, diz assim o texto bíblico: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então, Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do seguinte teor, né? Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias que vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque ele era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhes levavam a ele. Tobias escrevia cartas, e essas cartas tinham que sentido, meus irmãos? Para me atemorizar. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, te damos graças, Senhor, porque vemos, ó Deus, na história, o Senhor operando na vida de homens, mulheres, povo,
que decidiu ouvir a tua voz, que decidiu obedecer o Senhor, que decidiu crer na tua palavra, Pai. E esse povo, estas vidas, conseguiram cumprir a tua obra no seu tempo, porque foram fiéis a ti, Pai. E nós cremos também, Senhor, que o Senhor, Deus, se formos fiéis a ti, o Senhor irá cumprir a tua obra nesses dias. Seja na nossa vida, seja na igreja, seja na nossa família, a tua obra vai ser completada, Pai. Por isso, Senhor, fortalece meus irmãos e irmãs a entenderem isso, Senhor, que fomos chamados a grande obra, Pai, e essa obra não pode parar, para a glória e louvor do teu nome. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título que eu coloquei para essa mensagem de hoje é: não paralise a obra de Deus. Não paralise a obra de Deus. Segundo informações do Tribunal de Contas da União, o chamado TCU, no fim de 2024, mais de 11 mil obras públicas estavam paralisadas no Brasil. Isto representa mais de 50% do total de obras, né? Ou seja, para cada 2 obras iniciadas no Brasil, uma ficará parada. Uma ficará mal acabada, vamos assim dizer, né? Aqui perto de nós temos um exemplo disso, né? Quem vai ali para Petrópolis de vez em quando? Quem foi para Petrópolis recentemente, né? Alguém foi para Petrópolis, né? De vez em quando a gente vai lá em Petrópolis e a gente vê aquela duplicação ou nova subida de Petrópolis, não sei, né? A gente passa por baixo de viadutos mal acabados, por pontes que ainda não foram completadas, e isso há anos, né? Boa parte daquela obra está não funcionando, ou se funcionando está funcionando de uma maneira precária. Mas se sairmos do setor público e formos para o setor privado, acredito também que nós teremos um número tão alarmante de casas, de prédios, de galpões, de escritórios, que também estão paralisados. Para todas as direções que andamos na cidade, nós encontramos constantemente, nos deparamos com essa triste realidade de obras que estão paradas. Aí eu mesmo, indo para minha casa, eu vejo casas paradas, prédios, às vezes prédios de 4, 5 andares, que estão parados lá nos tijolos há tanto tempo. E o pior de tudo é quando esses prédios que estão abandonados, eles se tornam ocupados. Pessoas que entram para morar, invadem esses imóveis e moram ali, né? É algo muito triste. Então, isso também acontece no setor privado. No entanto, a realidade se torna pior, meus irmãos. Eu diria que mais grave, desesperadora, quando as obras paralisadas não são casas e prédios, nem rodovias e pontes, mas as obras paralisadas são vidas espirituais, que começaram a caminhar com Deus, mas tendo sido atacadas pelo inimigo, desistiram, se esfriaram e fizeram paralisar a obra que Deus estava fazendo em suas vidas. Em minha caminhada de fé, infelizmente, eu já vi centenas, milhares, talvez eu possa contar os milhares, de pessoas que só fazem aumentar essa realidade de vidas paralisadas na fé. Vidas que tornaram, vamos assim dizer, um canteiro de obra abandonado, pois se deixaram levar pelas mentiras e ataques de Satanás. E aqui nesse texto, nós temos um claríssimo exemplo disso, de como o inimigo sempre se apresenta, meus irmãos, para paralisar, para impedir o avanço da obra de Deus. E nós temos que entender, seja esse avanço da obra de Deus de uma maneira pessoal,
Ou seja, o inimigo está com a intenção de paralisar a obra de Deus de maneira individual. A minha vida, a vida da irmã Selma, a vida do irmão Antônio, a vida da irmã Heloísa. O inimigo tem essa intenção. Mas também a intenção de paralisar a obra de Deus no sentido coletivo. Num casamento, numa família, numa igreja. Então ele trabalha incessantemente com a finalidade de impedir o avanço da obra de Deus, seja ela de uma forma coletiva ou individual. Mas aqui nesse texto também nós temos um exemplo maravilhoso de como devemos agir e responder a esses ataques e investidas do inimigo. Então, se por um lado nós temos a realidade do ataque do inimigo, por outro lado, nós temos a posição firme, a resposta firme de Neemias e o povo naquela época. A inspiração para o título dessa série de mensagens que eu tenho pregado no domingo de manhã, veio desse capítulo, especialmente veio do versículo 3, né? O título que nós colocamos para essa série é Chamados à Grande Obra. E a inspiração para esse título veio do verso 3, quando Neemias, tendo sido chamado por Sanballat para ir para uma determinada região, ele respondeu: estou fazendo o que, meus irmãos? Uma grande obra. Então o título dessa série vem desse versículo, né? Neemias tinha consciência de que ele havia sido chamado para uma grande obra. E eu pergunto aos irmãos, você tem a consciência disso? Você tem a consciência que foi chamado por Deus para uma grande obra? É tanto no sentido coletivo, como sendo a igreja do Senhor do século 21. Houve a igreja do Senhor do século 16, que foi chamada para fazer uma grande obra, a reforma protestante. Homens de Deus, inspirados por Deus, que receberam a coragem do Espírito Santo, eles foram importantes para ser a igreja de Deus do século 16. Outros foram importantes, como John Wesley, na Inglaterra, para ser a igreja de Deus do século um pouco mais depois. Outros homens, como William Seymour e outros, foram importantes para o avivamento de Azusa Street. E nós hoje somos aqueles que somos chamados a ser a igreja do século 21, com todos os desafios que este século traz, com todos os desafios que esta época traz, nós estamos fazendo uma grande obra. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Nós fomos chamados, então, no sentido coletivo, de sermos a igreja de Deus. Mas também, irmãos, no sentido particular, também somos chamados à grande obra de Deus, como um servo de Deus que tem uma família para cuidar, que tem um casamento para preservar. Isso também é uma grande obra que Deus nos dá, sermos o marido que Ele quer que sejamos dentro da nossa casa, o pai que temos que ser aos nossos filhos, nesse tempo. Então, não paralise a obra de Deus em sua vida. E mais, e através da sua vida. Deus está fazendo uma grande obra na nossa vida, mas Ele quer também fazer uma grande obra através da nossa vida. E nesse texto de Neemias 6, nós iremos aprender 3 grandes verdades. A primeira delas: o inimigo é persistente no seu alvo de nos fazer parar e morrer na fé. Irmãos, o inimigo é persistente. Ele age, daqui a pouco ele dá um tempo, mas ele volta a agir. Ele é persistente. Segunda verdade que vamos aprender no texto: temos que buscar em Deus sabedoria e um discernimento do Espírito muito grande, meus irmãos, para poder resistir. Hoje nós vemos pessoas que não conseguem resistir aos ataques do inimigo, porque estão andando como se estivessem passeando no parque, sem percepção, sem discernimento, sem olhar as coisas com um olhar espiritual. E nós vamos ver que Neemias teve um discernimento.
um discernimento espiritual para entender aquela situação, aquele momento que ele estava passando. E a terceira grande verdade que vamos aprender é que Deus vem em nosso socorro e intervém com sua graça e poder para que a sua obra, seja ela pessoal ou coletiva, ela flua e se concretize na nossa vida e através da nossa vida. Amém, meus irmãos? Então nós vamos aprender essas três grandes verdades aqui no texto. Na primeira parte do texto, nós vemos isso, a incansável persistência do inimigo em seu intento de, como diz a Bíblia, que o inimigo veio para quê, meus irmãos? Matar, roubar, destruir. E ele vai fazer isso usando estratégias das mais diferentes. Mas entenda isso, raramente o inimigo vai se apresentar para um crente, para um homem de Deus, para uma mulher de Deus. Raramente o inimigo vai se apresentar dizendo: prazer, sou o inimigo da tua alma e quero te destruir. Ele vai fazer isso, meus irmãos? Não, ele não vai fazer isso. Raramente ele vai fazer, raramente ele vai fazer isso. Por quê? Porque ele sempre quase se apresenta, meus irmãos, trazendo algo aparentemente bom e agradável. Não foi assim lá no Éden? Lá no Éden, ele apresentou um fruto podre para Eva, ele apresentou um fruto mal cheiroso para Eva. A Bíblia diz que ele apresentou um fruto que era agradável aos olhos. Um fruto que despertava ali algum interesse, era agradável aos olhos. E até hoje ele faz desta mesma maneira. Tudo que ele oferece nesse mundo tem uma certa, eu diria que um certo, algo que agrada as pessoas. Por exemplo, as drogas. Por que tantas pessoas caem nas drogas? Porque as drogas são oferecidas como um instrumento para aumentar a alegria, para aumentar a coragem. Aquela pessoa que vai para o caminho das drogas, ela vai inicialmente porque a droga vai fazer ela ficar mais atenta, mais desperta, mais alegre, mais amigável, E ela entra por aquele caminho porque acha que aquilo é agradável. Eu gosto muito da expressão do livro de Hebreus, quando diz a respeito de Moisés, que diz: Moisés recusou os prazeres transitórios do pecado. O que esse texto diz? Que há prazer no pecado. Há uma certa coisa que agrada as pessoas no pecado. E é isso que o inimigo faz. Ele mostra justamente isso que agrada naquilo que ele vai oferecer. E aqui no texto, Sambalate, que a gente já está conhecendo desde o capítulo 1, Quem tem acompanhado o estudo, já sabe que Sambalate é um inimigo, Ele é a representação do inimigo, Sambalate, ele se apresenta como alguém que queria conversar com Neemias. Até o capítulo 5 nós vemos que ele fez tantas coisas atacando Neemias, mas aqui no capítulo 6 ele muda a estratégia. Ele se apresenta a Neemias e convida Neemias dizendo assim: olha, Neemias, vamos conversar num determinado lugar. E diz aqui o texto, no verso 2: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias do vale de Ono. Mas o próprio texto diz que Neemias entendeu e discerniu que aquilo foi com que intenção, meus irmãos? De fazer mal para Neemias, E esse convite para ir para o vale de Ono era um lugar neutro, fora das cercanias de Jerusalém e de Samaria. Segundo estudiosos, ficavam a 20, alguns falam 20, outros falam um pouco mais, mas era um lugar que ficava a quilômetros de distância, algo em torno de 20 a 40 quilômetros de distância a noroeste. E essa ida a um vale de Ono aparentemente simbolizava um cessar-fogo, um armistício, vamos assim dizer, um novo começo. Sambalate estava dizendo: Neemias, vamos fazer o seguinte, a gente começou mal,
vamos lá no Vale do Ono, nas aldeias, num lugar neutro, vamos sentar lá, vamos conversar, vamos discutir essa questão, vamos ver como a gente resolve isso. Mas a verdade, irmãos, é que, como diz o próprio texto, Sanbalat estava armando o que para Neemias? Estava armando uma armadilha, uma cilada. Ao levar Neemias para longe, o que ele poderia fazer facilmente, meus irmãos? Atacá-lo, matá-lo, destruir. E obviamente que se ele destruísse Neemias, seria um grande golpe, o que, meus irmãos? Naquilo que Deus estava fazendo ali por meio de Neemias, junto com o povo, na restauração do muro. E um dos alvos preferidos, meus irmãos, é sempre os líderes. Bispo Walter, quando ele ministra para nós, pastores, toda terça-feira, para quem não sabe aqui nessa igreja eu sou o pastor dos irmãos, mas toda terça-feira eu vou para uma igreja e sou pastoreado, nós os pastores somos pastoreados pelos bispos da igreja e pelo bispo Walter, E bispo Walter costuma sempre dizer uma frase para nós pastores que eu gravei, muito importante, que ele diz o seguinte: fira o pastor e as ovelhas se dispersam. Um dos alvos preferidos do inimigo são líderes, pastores, os bispos, alguém que lidera louvor numa igreja, alguém que lidera uma EBD, um diácono da igreja. Ele tem esses alvos preferidos, porque ele sabe que ferindo os líderes, certamente ele não vai ferir só aquele líder, ele vai ferir aquelas pessoas que estão ali à sua volta. E nesse desejo de fazer mal aos filhos de Deus, seja qual for, meus irmãos, a posição desse líder, obviamente que ele tem um alvo preferido, os líderes, mas isso não significa que só os líderes. Ele também quer atacar maridos, porque atacando maridos ele sabe que vai destruir provavelmente a esposa, ele sabe que ao destruir o pai, ele vai talvez marcar negativamente a fé no coração dos filhos. Então o alvo do inimigo, ainda que seja preferido os líderes, mas ele tem como alvo, seja quem for, na posição que for. E Satanás, como diz o texto, nos mostra, ele é persistente nesse intento de querer destruir homens e mulheres de Deus. O texto nos diz que Sanbalat convidou Neemias para ir para o Vale de Ono, quantas vezes? Quantas vezes que ele fez o convite para Neemias? Está aí no texto, no verso 4. Quantas vezes ele convidou? 4 vezes. Vamos lá, Neemias. Que isso, Neemias? Pensa bem, Neemias. Ele convidou Neemias 4 vezes, visando ferir a integridade, visando ferir Neemias, mas vendo que não teve êxito, Sanbalat agora muda de estratégia. E na 5ª vez, o seu ataque agora vai para um outro caminho. Na primeira parte era um ataque que ele queria fazer físico. Ele ia levar Neemias para o Vale de Ono e ali matar Neemias. Mas a partir do verso 5, o ataque muda de estratégia. Agora Sanbalat queria afetar a reputação de Neemias. Diz aqui o verso 5 ao 7, Então, Sanbalat me enviou pela 5ª vez o seu moço, e esse moço trazia na mão uma carta aberta. E esta carta dizia o seguinte, E aí, da parte entre as gentes é o conteúdo da carta, Então o conteúdo da carta é esse: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentas revoltar-vos. Por isso, Neemias, tu reedificas o muro, e segundo se diz, Neemias queria ser o quê, meus irmãos? Olha o que estava o teor da carta. Estão dizendo aí, Neemias, que você quer ser rei, e mais. E você, Neemias, pôs profetas lá em Jerusalém, para falarem a teu respeito, dizendo:
Neemias é o rei de Judá. Ora, o rei Artaxerxes ouvirá isso, Neemias, segundo essas palavras. Então vem, Neemias, pois agora, e consultemos juntamente. Esse era o teor da carta aberta. E só para os irmãos entenderem, naquela época, e ainda hoje ainda se tem essa prática, né? Às vezes você vê no campo da política, algum personagem político dizendo assim, emitindo uma carta aberta ao presidente da República, emitindo uma carta aberta à confederação de não sei o que da vida, né? O que essas cartas abertas têm a finalidade? É de expor uma questão, é de expor ali uma determinada situação. Alguns estudiosos dizem que essa carta aberta na época de Neemias, ela funcionava assim, olha, imagine que eu mandei uma carta aberta para alguém que está lá na Barra da Tijuca. Até essa carta chegar lá na Barra da Tijuca, ela ia ser lida nos lugares públicos, nos lugares abertos, nos lugares de grande aglomeração, ao ponto que quando a carta chegasse lá na mão da pessoa, uma gama grande de pessoas já iriam conhecer o conteúdo dela. Então essa carta aberta que Sanbalat mandou para Neemias, tinha uma finalidade muito clara, né? Fazer com que o conteúdo dela fosse conhecido por muitos e mais, fosse conhecido por Artaxerxes, que era o rei persa, que dominava toda a região. Os irmãos têm que se lembrar que a discussão entre Samaria e Judá era uma discussão local, mas acima dessas localidades havia um rei que comandava tudo, dominava tudo, que era o rei da Pérsia, Artaxerxes. E nós sabemos que uma das coisas que um imperador, um dominador, menos quer, é uma revolta em qualquer parte do seu domínio. O mínimo sinal de revolta que poderia acontecer, o que aquele rei iria fazer é mandar as suas tropas, mandar os seus generais, que iriam chegar lá e matar os que seriam os revoltosos e eliminar com aquela situação. Então, se Artaxerxes confiasse na palavra de Sanbalat, se ele confiasse na palavra daquela carta escrita, isso iria constituir um grave perigo para Neemias. No entanto, Neemias conseguiu superar mais esse ataque do inimigo, meus irmãos. Esse ataque agora à sua reputação. Ele conseguiu enfrentar e superar mais esse ataque do inimigo. Eu diria que porque 3 sensores Neemias manteve ligado, eu diria que na sua vida. 3 sensores que nos mantêm firmes quando estão ativos e ligados na nossa vida. E que sensores são esses? Eu digo que os 3 sensores espirituais são, primeiro deles, o sensor contra os perigos. Todo crente, ele tem que ter um sensor ligado na sua vida contra os perigos que o ronda. E esse perigo pode estar em qualquer lugar. Pode estar na casa, pode estar no ambiente de trabalho, pode estar em qualquer lugar. Segundo sensor, é um sensor de urgência, de entendermos que temos uma urgência daquilo que temos que fazer. E o terceiro sensor é o sensor de perseverança. Neemias percebeu o perigo no convite de Sanbalat. Se Neemias fosse um líder ingênuo, um homem de Deus ingênuo, ao ser convidado por Sanbalat, o que ele faria? Vamos lá, Sanbalat, poxa, Sanbalat quer conversar comigo, vou lá. E chegando lá, ele seria, morto. Então ele estava ali com esse sensor de perigo ligado. Infelizmente, meus irmãos, muitos cristãos andam com esse sensor desativado em suas vidas, com esse sensor quebrado nas suas vidas, e não percebem as muitas armadilhas que Satanás prepara para ele no dia a dia. Irmãos, coloque isso no seu coração.
o inimigo não cansa. Ele trabalha 24 horas por dia. E o crente, ele tem que estar com esse sensor ligado o tempo todo. Ao sair de casa para ir trabalhar, sensor ligado. Ao conversar com pessoas, sensor ligado. Ao tomar uma decisão, esse sensor ligado do perigo. Neemias também entendeu, irmãos, que a coisa mais importante que tinha que fazer era se dedicar à obra que Deus havia lhe confiado. Então, quando ele entendeu que aquilo era algo perigoso, ele refutou o convite de Sanbalá, e ele entendeu que ele tinha que se dedicar à coisa mais importante que Deus colocou para ele fazer. E no verso 3 diz a palavra que ele disse para Sanbalate: eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Não posso descer, não posso atender esse convite. A coisa mais urgente que um crente tem que fazer, meus irmãos, é cuidar da sua vida espiritual. Essa é a grande obra que Deus, a primeira e grande obra que Deus nos dá, é cuidarmos da nossa vida espiritual. É estarmos sempre alimentando a nossa vida espiritual, sempre se envolvendo com Deus. E nada pode nos atrapalhar nesta obra que Deus quer fazer na nossa vida. Mas Neemias também entendeu que para vencer a perseverança dos ataques do inimigo, ou seja, se o inimigo é perseverante, o que eu tenho que ser, meus irmãos? O que eu tenho que ser, meus irmãos? Perseverante também. Se ele é aplicado, o que eu tenho que ser? Aplicado também. Tem que ser tão perseverante, tão Neemias também. Ele vence a perseverança dos ataques do inimigo, entendendo que ele também deveria perseverar e ser firme no seu propósito de obedecer a Deus. Quantas vezes o inimigo convidou Neemias para ir para o Vale do Ono? Quantas vezes? E o que diz o texto? Qual foi a resposta dele? E eu dei sempre a mesma resposta. Se Sanbalate convidasse Neemias 10 vezes, quais seriam as respostas de Neemias? 10 vezes seria a mesma resposta. Então Neemias estava com esses sensores ligados. E eu pergunto aos irmãos, esses sensores estão ligados na tua vida? Fique atento aos perigos. Priorize a obra de Deus na sua vida. E resista com firmeza aos ataques do mal. Então, na primeira parte do texto, nós vemos esse embate da perseverança do inimigo, mas a firmeza de Neemias. Neemias tinha essa consciência. Na segunda parte do texto, que vai do verso 10 ao verso 14, já nos mostra um outro tipo de ataque que Neemias sofreu. Eu diria que um ataque mais sutil e um ataque mais perigoso. Aparece um novo personagem no texto. Verso 10. Quem é esse novo personagem? Qual o nome dele, meus irmãos? Semaías, aparece no verso 10. Tendo eu ido à casa de Semaías. Os estudiosos consideram que Semaías fosse um sacerdote. Alguém que tinha acesso ao templo, pois só um sacerdote tinha autorização para transitar no templo. Então, se ele convidou Neemias para ir para o interior do templo, provavelmente ele era alguém que tinha esse acesso, E se Neemias caísse também nesse novo ardil, porque também a gente vai ver que ele era um homem mal intencionado, ainda que fosse um sacerdote ou alguém que estava dentro da casa do Senhor, ele nesse momento estava mal intencionado. E se Neemias caísse nesse ardil, meus irmãos, isso iria significar o fim de Neemias, pois ainda que Neemias fosse o governador, ao entrar no templo, ele estaria quebrando uma lei, a lei de Deus naquela época. Porque a lei de Deus não autorizava que ninguém entrasse no templo, a não ser os sacerdotes, o sumo sacerdote, aqueles que tinham permissão para isso. Na história bíblica nós vemos casos como esse, De um rei que entrou no templo e a mão dele ficou leprosa.
Então, mesmo os reis, mesmo os governadores não tinham autorização para isso. E também se também Neemias atendesse àquele convite de Semaías e fosse para o templo, o ato de Neemias seria entendido como um ato de desistência e abandono que a obra de Deus havia lhe confiado. Aquele convite para Neemias entrar no templo era um convite dizendo, Neemias, você está sendo perseguido, está sendo atacado, entra aqui no templo, Neemias, deixa os seus inimigos para lá. Isso seria um sinal de desistência e de abandono da obra de Deus. Mas Neemias não caiu neste novo ardil do inimigo, pois mais uma vez, eu friso isso aqui aos irmãos, ele estava com o seu discernimento ligado. Olha o que diz o verso 12. Então, olha como é maravilhosa a palavra de Deus. Então, percebi que não era Deus quem o enviara. Olha que coisa, meus irmãos, ele era um sacerdote. Mas Neemias percebeu que mesmo ele sendo um sacerdote, não era Deus que o havia enviado. Como é que Neemias percebeu isso, irmãos? Foi por uma sabedoria humana? Nós cremos que foi pelo discernimento do Espírito. Neemias percebeu que não era Deus que o enviara. Tal profecia, falou ele, contra mim. E o pior de tudo, irmãos, olha o que diz. Porque Tobias e Sambalate fizeram o quê? Meu Deus. Meu Deus. E este é o modo operandes do inimigo. Eu volto a dizer, o inimigo é persistente no seu intento. E ele vai usar todas as armas que estiver ao alcance dele para destruir vidas preciosas de Deus. Então, o modus operandi do inimigo das nossas almas é esse. É a mentira, é o suborno, são as ameaças que ele faz, o amedrontar do servo, da serva de Deus. O texto também nos mostra de forma bem clara que a intenção de Sambalate, de Tobias e dos inimigos era fazer com que Neemias ficasse apavorado com aquelas questões. Neemias, quando Sambalate chamou ele para o Vale de Ono e percebendo que a vida dele corria risco, o que Sambalate queria com isso? Que Neemias ficasse com medo. Depois, quando ele mandou a carta aberta, ele queria que essa carta aberta provocasse medo em Neemias. E por que o pastor fala isso? Porque essa palavra atemorizar, ela aparece no texto 3 vezes. No verso 9, diz aqui, no verso 9, porque todos eles procuravam o que, meus irmãos? Procuravam o que, igreja? Atemorizar-nos. Aparece no verso 13, para isto subornaram, para me atemorizar. E no verso 19, mais uma vez, que Tobias escrevia as cartas que ele escrevia para fazer o que, meus irmãos? Para atemorizar. Então o texto fica muito claro que a ação do inimigo era essa e continua sendo essa, atemorizar os servos de Deus. Seja de uma forma direta, seja de uma forma indireta, criando situações que nos façam pensar que não vale a pena servir a Deus, não vale a pena ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. E a resposta de Neemias, mais uma vez, mostrou a coragem e a confiança que ele tinha em Deus. Ele estava pronto, meus irmãos, para até mesmo morrer em prol da obra de Deus. No verso 11 diz o seguinte: porém eu disse àquele homem que me convidou para ir lá para o templo, eu disse para aquele homem, Semaías, homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma eu entrarei.
E mais uma vez ele recorre a Deus em oração, no verso 14, diz: lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante às suas obras, e também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuraram me atemorizar. Então Neemias, com coragem, ele enfrentou essa investida do inimigo. Mas Deus não ficou alheio. Estas coisas aconteceram na época de Neemias, estas coisas acontecem na nossa vida ainda hoje, e às vezes a gente se pergunta, onde Deus está nisso tudo? Por que Deus deixa essas coisas chegarem a essa situação? Será que talvez lá no capítulo 6, Neemias já não estava se perguntando, Deus, Sambalate vai ficar aqui no meu pé até quando? Às vezes a gente também pergunta isso, Senhor, quanto tempo isso vai durar? Essa situação na nossa vida. Mas entenda uma coisa, e o texto também nos mostra isso. Deus não ficou alheio ou distante daquilo que estava acontecendo. Certamente Deus estava com Neemias, pois foi Deus que levou Neemias para ele, junto com aquele povo, estar ali empenhado naquela grande obra que Deus estava fazendo. E algo maravilhoso e espantoso acontece na época de Neemias. E o que é algo maravilhoso? Vamos ver aqui no texto, no verso 15. Olha o que diz o verso 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, e terminou esta obra em quantos dias, meus irmãos? Em 52 dias, a obra foi completada, foi concluída. E o próprio Neemias não puxa para si os méritos disso. Ele não diz assim, olha, eu não fui como Zorobabel, que viveu tantos anos antes de mim e não conseguiu construir o muro. Não, eu sou demais. Não, Neemias não puxou os méritos para si. Ele reconheceu que aquilo só foi possível porque tinha uma poderosa mão sustentando a vida dele e guiando a vida dele. E que mão era essa? Está aqui no verso 16, quando ele diz: sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, que o muro havia sido levantado em 52 dias, os inimigos temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito o seu próprio conceito. E o que mais, meus irmãos? Porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que nós fizemos esta obra. Neemias reconheceu, e os inimigos também reconheceram, que aquela obra só foi construída em 52 dias, porque Deus interviu, Deus operou, Deus agiu, interviu e fez a obra andar de uma maneira esplêndida. E nós podemos dizer, meus irmãos, que toda igreja, ela se mantém de pé, seja essa, seja ali da Itatiaia, seja do lote 15, seja da Barra da Tijuca, da Catedral, toda igreja se mantém de pé. Toda igreja se mantém de pé, e é uma obra esplêndida, porque Deus está operando. Não é o pastor, não são os diáconos, é a intervenção de Deus que sustenta a igreja. Podemos dizer que toda missão que avança nesse mundo é uma obra esplêndida de Deus. A missão, nós estamos aqui hoje, e muitos de nós não conhecemos a história da Nova Vida. A história da Nova Vida começa no final dos anos 50, quando um casal, aceita o convite de Deus para vir para o Brasil, para pregar a palavra do Senhor, o bispo Roberto e a sua esposa, a irmã Glória, não conhecendo nem a língua direito, se estabeleceram no Brasil, e essa obra esplêndida foi realizada. Mas foi realizada porque o bispo Roberto era um homem esplêndido? Certamente ele tinha suas qualidades, mas o Deus que ele servia é um Deus esplêndido. É um Deus tremendo. Então toda missão que avança é uma obra esplêndida de Deus. Toda alma que chega aos céus, irmãos, é fruto
da obra esplêndida que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, quando nós chegarmos lá no céu, não será o meu mérito, não será o teu mérito, é a obra esplêndida que Jesus fez na cruz que nos faz chegar nos céus. Então, o muro, meus irmãos, foi uma obra esplêndida, não de Neemias, não do povo que estava com Neemias, mas o texto diz claramente, porque Deus interviu, Deus fez as coisas funcionarem. E o muro, no seu sentido prático, ele foi concluído em 52 dias. Há referências históricas, e uma delas é de Flávio Joséfo, dizendo que a reconstrução do muro teria demorado 2 anos. E aí alguém que lê essa referência histórica, fala assim, então o texto bíblico está cometendo um erro, porque foram 52 dias, ou foram 2 anos. Estudiosos consideram que esse tempo de 2 anos estaria levando em conta as outras coisas que o muro recebeu, né? O seu embelezamento, as suas melhorias, mas que o muro, no seu sentido prático, como muro, ele foi construído em 52 dias. É que nem a gente quando constrói um muro da nossa casa. Quem construiu o muro e primeiro deixou no tijolo por um tempo? Aí ficou no tijolo, já era um muro ou não era um muro, meus irmãos? Já era um muro, porque no seu sentido prático, protegia a cidade. Mas depois a pessoa embolsa, bota um ladrilho, bota uma telha, né? Então, é essa a diferença que alguns estudiosos dizem. O muro, no seu sentido prático, como muro, foi erguido em 52 dias. E aquele muro de pé, meus irmãos, era um atestado. Um atestado de quê, pastor? Um atestado de que Deus estava sustentando Neemias e o povo. Eu também creio, meus irmãos, que cada um de nós aqui nesta manhã, somos um atestado que Deus está sustentando a nossa vida. Toda vez que você vem à igreja para louvar e bendizer o Senhor, entenda isso, é um atestado, é Deus que está te sustentando, é Deus que está te capacitando, é o Espírito Santo que está colocando no seu coração esse desejo de adorar o Senhor. Então, meu irmão, não paralise a obra de Deus na sua vida, não deixe ela esmorecer. A obra de Deus em sua vida e através da sua vida tem que prosseguir, e vai prosseguir, se você continuar confiando e se apegando ao Senhor. E o texto nos mostra, meus irmãos, que os próprios inimigos é que entenderam isso. Não é isso que diz o texto? Que foram os próprios inimigos, quando viram os muros colocados no seu lugar, aqueles inimigos disseram assim, é Deus que está agindo na vida deles. E eu creio que da mesma forma, os inimigos vão ver e vão atestar que é Deus que está agindo na nossa vida. Amém, meus irmãos? Mas o texto termina, e alguém poderia dizer, mas esse capítulo 6 poderia terminar um pouquinho diferente, pastor. O texto termina, o texto começa dizendo que os inimigos perseguiam Neemias, e o texto do capítulo 6 termina dizendo que as cartas de Tobias ainda circulavam com o intuito de atemorizar Neemias. E o que isso significa, meus irmãos? Significa que enquanto nós estivermos neste mundo, o inimigo vai fazer o seu trabalho, de querer nos atemorizar, de querer nos fazer parar. E entenda, isso pode, às vezes a pessoa fala assim, mas muitos novos convertidos, acontece isso com muitos novos convertidos. Nada disso, meu irmão. Acontece com novo convertido, com meio convertido, com velho convertido, com qualquer um. E o que temos que fazer, meus irmãos? Manter, como disse aqui na palavra, os nossos sensores ativos e ligados. Eu preciso ter o sensor de perigo ligado. Opa, o inimigo quer me armar algo, vou fugir daqui. O sensor de urgência, qual é o sensor de urgência? Eu tenho que cuidar da minha vida espiritual. Tenho que estar na casa do Senhor, tenho que estar com a palavra, tenho que estar com os meus irmãos, tenho que cumprir aquilo que Deus colocou para eu fazer.
E tenho que estar com o meu sensor de perseverança. Se o inimigo é perseverante, por que o inimigo consegue vitória na vida de muitas pessoas? Porque ele ataca 4 vezes e aquela pessoa só está preparada para resistir 3, 2, 1. Não, tantas vezes o inimigo atacar, tantas vezes temos que estar preparados, tantas vezes temos que estar atentos. Amém, igreja? Mas a nossa segurança para perseverar não está em nós mesmos. Não é você, não é, tenho 20 anos de crente, 40 anos de crente, nada me abala. Às vezes a gente ouve pessoas dizendo isso, né? Já tenho 30 anos de crente, nada nessa vida vai me abalar. A tua segurança não é você mesmo, meu irmão. A tua segurança não é o tempo de crente que você tem. A nossa segurança para perseverar não está em nós mesmos, mas em Cristo. Pois sabemos que Ele completou a grande obra que o Pai confiou a Ele. E que grande obra foi essa? A salvação das nossas almas. Então, no que diz respeito à salvação das nossas almas, essa obra já foi completada por Cristo. Todos aqueles por quem Cristo morreu, todos eles serão salvos. Cristo completou esta obra. Mas o que temos que fazer? E aqui nesse texto nos mostra isso, né? Vemos que Sanbalat quis levar Neemias para o vale do Ono, para ali destruir Neemias. Mas nós temos que confiar que Cristo também foi convidado para ir para um vale, não o vale do Ono, mas ele foi convidado para ir para qual vale, meus irmãos? O Gólgota, o Calvário. Os inimigos também estavam tentando fazer mal a Cristo, matá-lo, destruí-lo, pensando que levando Cristo ao Gólgota, ao Calvário, Satanás estava alegre com isso, pensando, vou matar o Filho de Deus. E matando o Filho de Deus, eu vou fazer o quê? Parar a obra que esse Filho de Deus veio fazer. O que Satanás não sabia é que Cristo se entregando voluntariamente, porque a Bíblia diz isso, que ele se entregou, não foi Satanás que matou ele, ele se entregou voluntariamente. E ele fez isso por quê, meus irmãos? Porque através da sua morte, os nossos pecados seriam perdoados e a nossa condenação seria anulada. Com a sua morte e a sua ressurreição, Cristo ergueu o muro. Neemias ergueu um muro físico, mas Cristo, com a sua morte e ressurreição, ele ergueu um muro, e esse muro tem um nome. Sabe qual é o nome desse muro, meus irmãos? A Igreja de Deus, a Igreja do Senhor, a igreja espalhada no mundo. Eu não falo da igreja física, mas eu falo da igreja espiritual, a noiva do Cordeiro. E todos aqueles que estão no interior desta igreja, ou todos aqueles que estão no interior guardados por estes muros, ou este muro chamado igreja, todos esses estão garantidos e destinados a passar a sua eternidade nas mansões celestiais. Você crê que é um deles? Quem crê que é um deles? Quem crê que está dentro dos muros que Cristo construiu? É aquilo que ele declarou, e as portas do inferno. Sanbalat prevaleceu contra Neemias? Satanás vai prevalecer contra a igreja? Jamais. E eu creio, você crê, nós fazemos parte disso. Então não permita, meu irmão, vou falar de novo, não permita, meu irmão, que nada tire a sua paz, sua alegria e a sua certeza desta salvação. Neemias estava certo que Deus levaria aquela obra até o fim. Podia levantar Sanbalat, Tobias, Gesem, o Arábio, os Asdoditas, quem fosse. Neemias tinha certeza que aquela obra iria até o fim.
Séculos depois, o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta aos Filipenses, ele também demonstra algo semelhante, dizendo, e Paulo não estava se referindo a tijolos, a pedras, a madeiras, mas Paulo estava se dirigindo a vidas espirituais que Deus salvou. E Paulo escreve o seguinte, ele escreveu, pois eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vocês, ele irá fazer o quê, meus irmãos? Ele irá fazer o quê, igreja? Ele irá completar até o dia de Cristo Jesus. Deus começou uma boa obra na tua vida? Quem tem a certeza disso? Eu tenho a plena certeza. Eu, pecador, miserável, não merecia que Ele fizesse isso comigo, mas Ele começou uma grande obra na minha vida. E por mais que eu tenha falhado, e tantas vezes, eu tenho plena certeza, Ele vai completar essa obra. Ele vai completar a obra também na tua vida, meu irmão. Agora nós temos essa responsabilidade de levar esta obra que Deus começou na nossa vida avante, seja na esfera coletiva, seja na esfera individual. Não podemos pensar que aquilo que Neemias sofreu lá atrás não vai acontecer hoje. Vai acontecer sim. Então, tanto como o inimigo se levantou para atemorizar, e a Bíblia diz, o texto diz que ele fez isso 3 vezes, só no capítulo 6, ele continua fazendo isso, querendo te atemorizar, para fazer parar a obra de Deus. Por isso, meus irmãos, tomemos os seguintes cuidados, e eu quero falar de 3 cuidados para a gente poder encerrar. 3 cuidados. Primeiro, não seja espiritualmente ingênuo. Há muito crente espiritualmente ingênuo. Os perigos existem e eles estão por todos os lados. Jesus advertiu aos seus discípulos dizendo, sejam simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. E ele disse isso num contexto de que estaria nos enviando como ovelhas para o meio de lobos. Então vivemos num mundo hostil, e esta hostilidade infelizmente chega até nós, chega até você, chega até mim, por meio de qualquer pessoa. E no caso do texto aqui, chegou a Neemias por meio de Sambalate, mas chegou por meio também de quem, meus irmãos? Por meio de quem? Semaías, alguém que era um representante do templo, da igreja. Então não seja espiritualmente ingênuo. Você pode ser ferido por pessoas que estão lá fora, mas pode ser ferido por pessoas que estão também aqui dentro. Os irmãos entendem isso? E a gente tem que entender essas coisas e buscar em Deus essa sabedoria. Segundo, busque em Deus discernimento de espírito. Ele é um dom que Deus concede aos seus filhos, e esse dom nos capacita a fugir do mal. O discernimento de espírito, a Bíblia diz que é um dom dado pelo Espírito, e todo crente tem que buscar isso, dizer, Senhor, me dá discernimento de espírito. Quem já viveu a experiência de repente estar num determinado lugar, e percebendo que se, numa conversa até mesmo, isso uma vez aconteceu comigo, eu estava lá na minha mesa trabalhando, meu computador, um colega meu ficou aqui do lado da mesa, daqui a pouco vem um outro, e eles começaram a falar de um assunto masculino, do lado da minha mesa, e eu sentado na minha mesa, ouvindo aquilo, levantei, fui lá no bebedouro, bebi uma água, um café, e quando eu voltei, eles já tinham ido embora, e um deles depois veio me procurar e falou, Josenildo, me desculpa, porque eu comecei um assunto ali, e eu vi que você saiu, e eu fiz mal, porque eu sei que você é crente. Eu dei uma resposta sem palavra para eles. Às vezes a gente tem que entender isso, é discernimento de espírito.
E o crente ele tem que estar ligado, porque isso pode acontecer numa empresa, pode acontecer numa conversa com outras pessoas. Então, o crente tem que buscar discernimento de espírito. E por último, fique firme e deixe Deus completar a obra dele na sua vida e através da sua vida. Lembre-se, o intuito do inimigo ontem, hoje e amanhã é um só: fazer parar a obra de Deus. Fazer parar essa obra no sentido coletivo, mas também fazer parar essa obra aí, no sentido individual. Porque ele sabe que se ele fazer parar a obra de Deus na sua vida, isso não vai afetar só você, vai afetar sua esposa, vai afetar seus filhos, vai afetar os seus netos, porque você vai deixar de ser um homem, uma mulher que vai passar a palavra do Senhor à futura geração. Então, que possamos sair daqui nesta noite falando como Neemias, ainda que Sambalá, dessa manhã, perdão, ainda que Sambalá se levante tantas vezes, que possamos sair daqui dizendo: aqui não, Sambalá, aqui eu vou ficar firme com o Senhor. Você pode dizer isso nesta manhã? Aqui não, Sambalá. Diga bem alto: aqui não, Sambalá, eu vou ficar firme no Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé e vamos orar e agradecer a Deus pela sua palavra, essa palavra que nos desperta, essa palavra que nos exorta, essa palavra que nos mostra que Deus está fazendo uma grande obra na nossa vida. Levante as suas mãos. Amado Deus e amado Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, te damos graças, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, apesar de sermos pecadores, apesar de sermos falhos, apesar de sermos em alguns momentos, ó Deus, pessoas que desanimam, que se abatem até mesmo, Senhor, mas nós te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra traz a nós nesta manhã esse despertamento, Pai, esse despertamento de que precisamos estar atentos o tempo todo, porque o inimigo vai continuar agindo, Senhor, de que precisamos ter o discernimento dado pelo Teu Espírito, meu Pai, para discernirmos as armadilhas do inimigo, para fugirmos de toda a aparência do mal e guardarmos o nosso coração, a nossa fé firmada no Senhor, meu Pai, para que possamos no final da nossa caminhada poder ouvir a voz do Senhor: servo bom, o Senhor você cumpriu a missão, você cumpriu a obra que o Senhor confiou a ti. Pai, nós queremos ouvir esta voz, seja, Senhor, naquilo que o Senhor nos deu para fazer na igreja, mas aquilo que o Senhor também nos deu para fazer na nossa casa, com os nossos amigos, com a nossa vizinhança, meu Pai, sermos instrumentos Teus, Senhor, para que o Teu Evangelho chegue a estas vidas. Por isso, Senhor, que a firmeza do Senhor seja a marca de cada filho, filha do Senhor que está aqui nesta manhã. Não deixe esse meu irmão esmorecer, não deixe que a obra que o Senhor começou na vida dele seja paralisada por medo, por desânimo, não, meu Pai, mas que nesta manhã ele saia daqui firme, resoluto, a fazer com que esta obra continue e produza frutos para a Tua glória, no nome santo do Senhor, amém.